eduque a criança hoje para não precisar castigar o homem amanhã. E no sentido de que a base começa ali na criança, mas nós vamos vê-la sob a perspectiva espiritual. Todos nós somos espíritos. Opa, vamos lá. Todos nós somos espíritos e estamos aqui em jornada de aprendizagem. E como nessa aprendizagem nós estamos sujeitos a acertar, o que é bom, mas também em errar. E nem por isso o mestre, o professor, o Senhor fica bravo com a gente. Então ele não se ofende por esses nossos tropeços. Mas é de nós a necessidade da gente, já no momento em que a gente tem uma inteligência um pouco mais avançada em relação ao bem no início, é necessário que a gente comece a usar esse conhecimento que está se ampliando cada vez mais, colocar em prática. Primeiro colocando em prática na gente mesmo, porque a gente não muda o outro, primeiro a gente muda a gente, e pelo exemplo nós podemos ajudar o outro a se modificar também. Olhando então pela perspectiva espiritual, a criança é um espírito que está retornando também para continuar a sua jornada de aprendizagem. Pela sua fragilidade, ela precisa que o adulto a ampare e a ajude com firmeza, com amor, mas com firmeza, com energia. E o que está acontecendo conosco, os seres humanos? A gente está tão assim, empurrando com a barriga as coisas, estamos, de certa forma, violentos, estamos entediados, estamos nos sentindo sozinhos no meio da multidão, não é? Então, o que está acontecendo? Onde é que nós estamos falhando mais? Então, a base seria a criança. E veio essa frase, eu vou aprender a mexer com dois, esse desenho aqui eu achei bem assim, significativo. Nós não estamos passando de um mundo de expiação e prova para a transição, mas para a regeneração, mas isso é um período que já começou lá atrás, muito, muito tempo, e continuamos. A impressão que a gente tem é que as coisas estão piorando em vez de melhorar. Mas, se nós considerarmos que nós estudamos uma doutrina evolutiva, que a vida caminha para frente, então, o que a gente pode considerar é que a gente não está piorando, nós estamos melhorando. Mas, uma vez um pouquinho mais consciente, ainda dos enganos que nós estamos cometendo. E antes, nós atropelávamos uns aos outros e nem olhávamos para trás. Hoje, a gente já começa a ficar incomodado. Continuamos atropelando um ao outro, mas a gente já começa a ficar incomodado com o nosso comportamento. Não é? Então, esse já é um acordar, já é um começo. Parece que a gente está piorando? Não. A gente está começando a tomar consciência da nossa responsabilidade. Porque até agora, a gente sempre quer encontrar um culpado para as coisas que não estão dando certo com a gente. Alguém é responsável. Mas a gente está começando a perceber que não é bem assim. O outro pode até facilitar ou dificultar, mas a responsabilidade vai ser de cada um de nós. Não é? Então, se nós estamos gestando esse mundo melhor, esse mundo de regeneração, que não é ainda um mundo feliz, é regenerar, é mudar para melhor, começando assim nesse mundo, para que ele melhore, é preciso que o ser humano melhore. Não é? Tem até aquela história da criança que, aproveitando a presença do pai em casa, queria que o pai brincasse com ele, e o pai, muito preocupado em resolver os problemas, ele era um sociólogo, preocupado em resolver os problemas da sociedade, impaciente, ele puxou uma revista e picou em pedacinhos, pretendendo que a criança montasse aquele quebra-cabeça.
Só que passou meia hora, a criança estava novamente pentelhando. Pai, olha aí, terminei. E o pai, surpreso, perguntou, mas como você conseguiu fazer esse desenho tão rápido? E de um lado era um mapa mundi, era um mundo. E do outro lado era a figura de um homem. E ele disse assim que quando ele e o pai puxou a folha da revista, ele observou que de um lado era um homem. E ele percebeu que ele consertando o homem, ele consertaria o mundo. Ele faria correto o mundo. Então é isso. É parte de cada um de nós, não é? Então nós podemos gestar um mundo melhor educando a criança. E para que a gente possa educar a criança, é preciso que a gente também se eduque cada vez mais, à medida em que a gente começa a perceber os nossos equívocos. É o processo. O conhecimento vai à frente e depois a gente começa a usar esse conhecimento. Mas precisa treinar, não é? Precisamos treinar. A gente aprende a técnica de um jogo, mas não significa que a gente já sabe jogar. Então a gente tem um conhecimento, mas não significa que nós já estamos agindo de acordo com o conhecimento. Mas estamos treinando para usar esse conhecimento a nosso favor, a favor do bem comum. Não só o próprio, mas do bem de todos nós. Então, quem é a criança? Olhando por esse aspecto espiritual. Ela é um espírito reencarnado, é um espírito que se revestiu de um corpo físico, trazendo, arquivado na memória, que é um dos nossos recursos, onde nós arquivamos todo o conhecimento ao longo da nossa trajetória evolutiva. Então está arquivado nessa memória todos os nossos acertos, mas principalmente os nossos erros. Nós estamos muito mais perto do nosso início do que do nosso destino, que é a perfeição. Então nós estamos muito mais sujeitos a cometer enganos do que ainda, querendo acertar, ainda temos dificuldade de agir corretamente como nós gostaríamos. Então, essa criança, ou esse espírito, está necessitada de outras experiências reencarnatórias para seu aperfeiçoamento intelecto moral. Eu posso pensar até que não é só a criança, todos nós. Todos nós é um eterno recomeçar, é uma revisão, uma olhada e vamos corrigindo em suaves prestações, porque a lei de Deus é justa, é misericordiosa e ela então dá o tempo para que as coisas aconteçam. E vem o desequilíbrio, que do nosso ponto ainda de vista bem limitado de olhar, o desequilíbrio nós não gostamos, mas ele é justamente para a gente, é um alarme para perceber que nós estamos saindo do ponto do equilíbrio e a gente então começa a se analisar para voltar ao equilíbrio. As dificuldades, os desafios não são castigos, são próprios da nossa atividade de aprender, do nosso processo de aprender. Então, primeira coisa que a gente reformula é que Deus não é aquele ser colocado lá em cima, olhando, espiando o que nós estamos fazendo aqui na Terra e castigando diante dos nossos erros ou premiando diante dos nossos acertos. Então, dá para perceber o que Deus não é. Talvez o que Ele é, ainda nós percebemos o mundo com os nossos 5 sentidos, então ainda escapa, há um sentido que nos escapa, ainda não temos essa percepção do que é Deus, mas já começamos a perceber o que Ele não é. Ele não é bravo, Ele não é vingativo, Ele não é rancoroso, Ele nos permite, nessa nossa trajetória de aprender, que a gente reconheça os nossos equívocos e até por isso Ele mandou o Mestre para mostrar para a gente naquela subida, naquele momento difícil de Jesus, que Ele caía e levantava, sinalizando para nós que na nossa trajetória nós podemos cair várias vezes, mas o importante é a gente levantar. Pelo menos eu vejo assim
o que significava como mestre, ele estava sempre mostrando alguma coisa. E às vezes a gente vai percebendo aos poucos as lições que ele deixou para nós, não é? Então, todos nós estamos em busca desse nosso aperfeiçoamento intelecto-moral. Uma criança, então, vai nascer. Eu focalizei bem a gestação, não é? Porque naquele primeiro momento, aquela criança, ela só é perceptiva, ela só sente. Mesmo que seja fora, no mundo externo, ela sente o ambiente que ela está rodeada. Então, ela é uma comunicação mais sensitiva. Se o ambiente a preparação da chegada dela era um ambiente de amor, ela capta isso pela maneira como a mãe se porta. E, por incrível que pareça, também do pai. Então, é necessário que o casal se mantenha, pelo menos trabalhe o autoequilíbrio, a camaradagem, a parceria, porque a criança, ela está, mesmo estando na barriga da mãe, ela está percebendo as coisas que estão acontecendo fora. Não é isso mesmo, tem um ambiente, tipo de música, muito barulho. Isso. É bom que nesse período a mãe tem o hábito de ouvir músicas calmas. É bom que nesse período a mãe tenha mais momentos de descanso, que se dê tempo de contemplar o belo, aquilo que é bom, que é bonito, que se dê tempo de olhar a natureza, observar a natureza, ver o pôr do sol, o nascer do sol. Então, já trabalhando a sensibilidade através do belo, e a natureza é bela. Se aquele planeta também é considerado presídio, eu fico pensando, que lindo presídio nós estamos, não é? Nós estamos ainda presos pela lei da gravidade, contidos aqui no planeta Terra. E também estamos em jornada de autoeducação. Então, estamos contidos nesse planeta, nesse momento, pela lei da gravidade que nos mantém aqui. Né? Então, a criança, ela está captando tudo o que está acontecendo, por isso a necessidade da mãe se dar esse tempo, e nem sempre esse seria o ideal, não é? O ideal. Mas nós vivemos no mundo real, e o mundo real está agitado, está violento. Na medida do possível, pelo amor que se desenvolve dentro da mãe e dentro do pai, ela tem que fazer por se preservar desse tumulto externo, para que ela possa transmitir, através das suas sensações, essa calma, essa serenidade para a criança. Então, a comunicação se dá desde o ventre. Importa, então, o sentimento que os pais, eu coloquei os pais, mãe e pai, e as pessoas que estão em volta também, o que importa é o sentimento que eles impregnam ao se comunicar, conforme a criança vai se desenvolvendo. Porque nesse período está estabelecendo um forte elo de ligação entre aquele que vai chegar e os pais ou as pessoas com quem ele vai conviver. No início, então, a linguagem é sensorial, é mais sensação, a calma, por isso a necessidade da gente dar tempo para o belo, para o bom, para o bonito, para o saudável. É importante aos pais ficarem serenos e enviarem pensamentos de boas-vindas aos bebês que vai chegar, porque a minha filha teve gêmeos, e então eu falo aos bebês. Né? E ela foi um período em que ela estava fora do Brasil, longe da família, e ela então, às vezes, ligava, né? Falando da preocupação dela de estar sozinha, de lá ela e o marido e mais uma criança de 4 anos, então ela estava um pouquinho preocupada. E a gente garantiu, no sentido dela ficar mais tranquila, que eu iria tão logo a criança estivesse já nascendo. Então, por isso, os bebês estivessem chegando.
um casalzinho, uma menininha e um menininho. Se o casal tem o hábito de colaborar entre si para a harmonia da relação conjugal, farão a mesma coisa como mãe e pai de seus filhos. Por amor, a gente se segura. Os adultos têm as suas questões para resolver, mas por amor, a gente procura ceder, relevar, considerar algumas coisas que em um outro momento a gente poderia levar meio no peito, meio na raça, que é o jeitão nosso ainda, não é? Nós somos pessoas maravilhosas, mas contanto que não pisem no nosso carro. Se pisar, sai o bicho feio ali pronto para fazer arte. Então, eu fico até pensando que de vez em quando a gente tem algumas coisas para desacomodar a gente, não é? Esse momento que nós estamos vivendo, ele fez a leitura do lado esquerdo e do lado direito, talvez brincando com essa questão política, que está uma coisa de louca. A gente não é nem esquerda nem direita, a gente é reto, para evitar confusão, não é? Mas, na verdade, a gente tem essas questões. Eu vejo assim que, até então, nós éramos um lago plácido, espelhado, bonito. Alguém mexeu com o bastão no fundo do lago e turvou tudo. Por que será? Então, quem sou eu? As minhas reações. Respeito o ponto de vista do outro, a maneira do outro enxergar? Ou será que eu quero impor a minha forma? Então, no primeiro momento, a gente estava entrando nesse clima daí, não. Só trabalhar com o que é bom. O que é negativo, deixe que por si só ele vai. E nesse momento, o que é? É mexer com aquilo que está acomodado dentro de cada um de nós. Não para a gente olhar o que o outro está fazendo, mas olhar o que eu estou fazendo. Qual é a minha reação diante desse momento? É de violência? É de revidar? É de brigar? Quem sou eu? Quem somos nós? Então, as coisas acontecem sempre com o objetivo de fazer a gente sair do lugar, não é? Então, o casal, por amor, vai trabalhar essa harmonia de casa no sentido de dar um ambiente de serenidade para a chegada do bebê. Então, ambos, mãe e pai, a maternidade e a paternidade, é uma missão sublime concedida à mulher e ao homem na condição biológica ou por adoção. Tem grande poder no papel de educadores, pois ambos geram em sua própria mente, primeiro pela mente, e sustentam a infância dos seres humanos do amanhã. Por isso eu disse, eduque a criança hoje para que não precise castigar o homem amanhã. Então, o cidadão de amanhã é a criança que está se fazendo hoje, não é? E se hoje nós temos uma sociedade que as pessoas ainda roubam um do outro, prejudicam um ao outro para levar vantagem, contanto que fique bom para o seu lado, é porque em algum momento nós falhamos na educação. Nós, enquanto espíritos, nessa nossa jornada. Aos pais, então, cabe a tarefa de ajudá-los a realizar o seu aprimoramento intelecto-moral. A primeira infância é a melhor oportunidade de progresso para a alma imortal. A criança ainda é flexível, é maleável. E é nesse sentido que Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. As crianças não guardam mágoas, as crianças não guardam rancor, a não ser que aquilo vá numa somatória de comportamentos agressivos, que vão se somando, e acaba virando hábito. Mas até então a criança não tem preconceito, a criança não tem racismo, a criança não mostra preferência. Quem faz isso somos nós, os adultos, que ficamos botando os nossos mal resolvidos em cima da criança e ensinamos a criança a ter um olhar diferenciado para esta ou aquela situação. E a criança também acaba entrando, na medida em que ela vai observando o adulto, ela também vai entrando nesse mundo em que o ter é mais importante do que o ser.
Então depende de nós começarmos a trabalhar esse valor em casa. É bom ter, desde que não seja em detrimento da nossa... Essa primeira infância, ela vai até quantos anos? Dizem que é desde lá do ventre até mais ou menos 7 anos. 7 anos ela ainda está mais receptiva a aprender. Aprender com aquilo que ela vê. Então, por isso a necessidade da relação conjugal harmoniosa em casa, porque se ela observar que os pais brigam, falam alto, se alteram o tempo todo um com o outro, é isso que ela vai absorver, né? Como uma esponjinha, vai absorvendo tudo. Nessa fase, o ser se apresenta flexível, maleável a novos ensinamentos, sendo possível reprogramar. Ela já traz uma história de vida dela. Os registros equivocados do passado latentes no seu subconsciente, tá? Ainda está naquela fase. Por que nós passamos pelo processo de esquecimento? Esquecimento não das nossas tendências. Nós esquecemos da nossa personalidade. É como uma novela. O personagem que eu representei na outra existência, não é? Mas as tendências eu trago de uma forma instintiva. E é nesta hora que o adulto, observando aquilo que a criança traz, ele pode, então, mediante a maneira de se comportar, de agir, vai ajudando a criança a mudar esse comportamento que ela possa trazer de uma forma equivocada. Mas geralmente não existe uma programação para isso. Não existe uma programação para ela ser má, não é? Não existe. A criança, você está dizendo, tendências. Sim. Está no perispírito dela. Então ela vem Ela já para traz. corrigir. Exatamente. De 1 a 7 anos para corrigir. Mas o que acontece? Não existe uma programação de observação de tendências para corrigir. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Consegue ver? Não, eu estou dizendo que eu não vejo, antigamente não existia, pode ser que exista hoje. Sim. Vamos observar o que nós podemos estar conversando aqui. Olha, um bebê que recebe muito afeto, carinho e muito toque, será um indivíduo na vida adulta capaz de relacionar-se com as outras pessoas de forma amável. O bebê que não recebe afeto nem atenção irá sofrer para sobreviver e provavelmente tornar-se-á uma pessoa rígida em suas relações com os outros e até consigo mesma. Ela não se perdoa, ela não se aceita, tem uma autoestima lá embaixo, ela se sente sempre errada, ela se sente sempre feia, ela se sente sempre incapaz, não é? Então a criança que não recebe abraços, olhares, atenção, ela tende a ser uma criança fechada, uma criança medrosa, uma criança insegura, uma criança que se sente mal amada, mal desejada. Que vai projetar na vida adulta. Que aí a personalidade dele está sendo criada. Isso, exatamente. A nova personalidade. Então os filhos nada mais são do que um treinamento para amar. Porque através dos filhos a gente aprende a amar. Amar no sentido pleno. Não o amor de interesse, pelo contrário. É o amor do desapego, é o amor da dedicação. Não é? Então, é a hora que realmente a gente está treinando o que é amar. E olha, é tão interessante que nós passamos por várias fases. A gente treina como filho, amor de filho. A gente treina como amigo, amor fraterno. A gente treina o amor entre esposos, o amor eros, né? o amor carnal. Nós treinamos
como mães, pais, filhos, amigos. É uma somatória de treinamentos para a gente chegar à planificação do sentido do amor. E o filho é o treinamento mais intensivo para a gente aprender a amar, porque a gente realmente cede em prol do filho. Então, começa ali nos brinquedinhos. Não é? Uma vez eu estava comprando um presentinho para a primeira neta e uma criança então estava manuseando um revólverzinho. E eu passei e relei um pouco na criança. Eu vou te matar! Assim, eu levei um susto. E a mãe, não, filhinho, não faça isso. E o pai achou, ele é bravo. Ou seja, naquele momento, se a criança traz um registro de violência e recebe a aprovação do adulto que cuida dela, aciona o gatilho. De apoio, né? É apoio, desenvolve. Agora, se nesse momento, primeiro, o brinquedo, vou ser seletivo nos brinquedos. Na questão do esporte, bola, na questão do cuidado um com o outro, a boneca, eu vou ser seletivo na questão, se eu quero que meu filho tenha instrução e competência acadêmica, eu vou começar a trabalhar também, desde já, o conhecimento, começando com os livrinhos de pano, não é, Vera? Os livrinhos de pano. Então, o tipo de brinquedo que a gente dá para os nossos filhos. Eu compro espadinha, eu compro os games, que um mata o outro e marca ponto. Então, é nesta hora que a gente também está selecionando o filho que eu quero ter. Eu quero meu filho briguento, eu dou instrumentos de briga para ele. Ou brinquedos, né? Eu dou um revólver, eu dou uma espadinha, eu dou um negócio para acertar bem no target, bem no alvo, e uso um ser humano como alvo, ou uma figura humana como alvo. Então, é uma coisa tão sutil, não é? Não, o que é isso? É uma criança, deu um revólver de brincadeira. Hoje as pessoas estão praticando assalto com revólver de brincadeira, não é? Então, começa ali. O que as crianças observam dos pais, né? Então, você é a mãe, cuide dele horas. Eu preciso trabalhar. Alguém tem que trazer comida para casa. Engraçadinho, cuida você. Eu também trabalho. Quem é que está pagando a prestação do carro? Hein? Então, criança aprende com o exemplo. Vigie as suas palavras e seus atos. Se nós falamos aos gritos dentro de casa, é isso que a criança vai aprender a fazer. Se nós aprendemos e usamos bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você chegou, nossa, eu gostei muito disso que você fez, parabéns, legal. Ah, mas eu não gostei muito não. Mas o modo, as nossas festas em casa, como é que é? A regada bebida, as pessoas falam alto, as pessoas se excedem, como é que é? Não ensina mentira. Não conta mentira, não dá desculpas, não é? Então, se a criança traz algum tipo de tendência nesse sentido, pela observação ela está reprogramando aquilo que ela precisa corrigir em si mesma. Só de observar. Ai, tempos difíceis esses para reencarnar. Acho que quero voltar. Não estou me sentindo assim, tipo, bem-vindo. Não é? Os pais são pilotos morais da nave espiritual do lar. Devem vigiar bastante a fim de não se entregarem, a fim de não entregarem as tristes imagens dos maus exemplos à tela mental dos filhos. E isso fica atuando na mente da criança o ambiente de briga, de
acusação, de julgamento dentro de casa, não é? Então a criança parece que ela não está vendo, que ela não está prestando atenção, mas ela vai se isolando cada vez mais, vai ficando uma criança arredia, uma criança nervosa, uma criança mal criada, porque ela vê o pai mal criado, vê a mãe mal criada. Então, isso é normal. E se ela não, para ela ser ouvida, ela grita, ela pula em cima da mesa e tal como ela vê os adultos fazendo. A primeira referência seria o pai e mãe. O exemplo, então, é a força dominante na vida daqueles que convivem com ela. As crianças aprendem o que observam nos adultos. A voz dos pais pode ganhar ou perder a autoridade moral perante os filhos, dependendo do modo de vida que escolhe. Então, se o pai fala para a criança, com o cigarrão na mão, filho, ó, o pai não sabia e começou a fumar. Ó, isso aqui não presta não. Você não vai fumar não, tá bom? E tá ali baforando quase que no rosto da criança. Ou às vezes tem pais que mandam a criança comprar bebida. Vai lá, leva esse bilhete aqui, fala para o cara vender esse, porque é proibido criança comprar bebida, não é? Mas com o bilhete o pai está autorizando. Ou então a criança chega na escola sem uniforme e a mãe mandou um bilhetinho dizendo: eu não estou com vontade de uniforme hoje, mãe. Manda um bilhetinho, fala assim que não deu tempo de lavar, ou seja, conta uma mentirinha. Ou atende o telefone e fala: quem que é? Fala que eu não estou. Ou seja, parece que não é nada. Parece que não é nada, não é? Mas a criança está observando pequenas mentirinhas, pequenos subornos, pequenas brincadeirinhas de mau gosto. A criança está observando. E ela está absorvendo tudo isso. E se a pessoa não tem autoridade sobre ela mesma, não vai ter autoridade sobre a criança, não é? A birra, por exemplo, é o primeiro sinal de alerta para os pais. Precisamos de uma educação que seja firme, precisamos do amor que seja exigente. Ou seja, é uma tendência. Qualquer coisa a criança ganha se jogando no chão, se esperneando, fazendo escândalo. Não é? Então, é claro que na rua você não vai se descompor com a criança. Mas o seu olhar, dependendo do olhar que tem dentro de casa, já é suficiente. Ou então, se for preciso, você pega a mãozinha da criança, levanta a criança, com a cara bem fechada, e vamos embora. E em casa nós vamos conversar. Os psicólogos dizem que não se deve bater. E não se deve bater mesmo, porque nós vamos ver também casos de um oposto, de um lado para o outro. Mas a natureza, em determinados casos, dotou a gente de uma almofadinha que não machuca o osso. Então, é preferível que uma mãe ou um pai aplique um tapa, olhando depois para a criança, explicando por quê. Primeiro conversa. Isso que você fez não foi legal. Não gostei de você se jogando daquele jeito. Da próxima vez que você aprontar, nós vamos ter, a coisa vai ficar feia do seu lado. E cumpra. Se não for para cumprir, não ameace. Não ameace. E se na próxima vez a criança se jogar no chão novamente, então daí é a hora de você. O que nós conversamos? Então, vai levar um tapa. Por que você está levando um tapa? Porque é preferível que eu, mamãe, bata no seu bumbum do que amanhã um adulto bater em você na rua. Porque a mamãe te ama, mas lá fora pode ser que você encontre uma pessoa que não tenha paciência. O mais forte que você vai bater em você. Então, aprenda desde já. Então, é de pequenininho, não é pancadaria. Nem todo mundo pensa desse jeito, tá? E pode-se conseguir sem precisar dar o tapinha no bumbum, mas diz que pé de galinha não mata pintinho, não é? E nem pé de galo vai matar o bichinho. Então, a gente
O nosso objetivo é o amor. Eu não quero que meu filho sofra amanhã a violência de outros, porque eu não soube, eu mãe, eu pai, não soube educar. E o pai evita, porque o pai é homem, é a mão do homem forte, machuca, não é? Mas tem também um cantinho do pensamento. É outro recurso também. Bota a criança sentadinho, você está de castigo, para você pensar no comportamento. Outra coisa, reprova o comportamento equivocado, não reprova a criança. Não é? Reprova o comportamento. Isso que você fez não foi legal. Não gostei. Não está certo. Mas a criança tem que ter a garantia que ela é amada. Porque o medo da criança é de não ser amada. Por isso a necessidade de primeiro conversar. Conversar muito. Como último recurso, em situações extremas, o tapinha no bumbum. Mas também é possível ficar sem ele. Pois não? O que a gente conversa muito sobre o bater é que, na maioria das vezes, as pessoas que usam esse recurso, eles estão descontando a própria raiva. Concordo com você, é verdade. E não para educar. Porque se você parar na hora da raiva, você esfriar a cabeça, e daí depois você falar com criança, você vai bater? Você não vai, você vai acabar conversando. É verdade, você tem razão. Normalmente, quando uma pessoa chega a usar o recurso de um objeto, e é porque ela está destemperada também. Por isso que é impossível conceber Jesus com o chicote na mão naquela passagem, não é? Por isso que a gente coloca no Estatuto da Criança, por isso que a gente bate isso com os pais, né? Isso. Em todas as oportunidades. É porque as pessoas ainda não conseguem se controlar. Com certeza. A gente precisa se educar primeiro. A gente precisa dessa lei. Às vezes a gente quer cobrar da criança aquilo que a gente já não faz. Não é? O destempero, o desequilíbrio. O parar, respirar fundo e realmente agir com amor, não com raiva. Eu acho que se a gente perguntar por quê, a criança muitas vezes não precisa nem pensar. Por que você fez isso? Porque às vezes tem um motivo, né? Isto. Faz, mas tem um motivo. A conversa é essencial. Aí a gente conversa, porque isso não pode ser. É verdade. É sim. Como eu disse para vocês, é o último recurso depois de esgotar todas as tentativas de, se a criança insiste em se jogar no chão, fazer o escândalo na rua e se comportar como um verdadeiro tirano na rua com as pessoas, daí é necessário a autoridade firme da mãe, né? Para que a criança não vá fazer isso depois na escola, na sociedade, aonde ela frequenta, numa festa, vai querer resolver tudo na base da birra, da imposição. Eu tenho um sobrinho que quando ele quer uma coisa, ele chora. Você vê que não são todas as crianças que precisam disso. Não precisa, não há necessidade. É possível só olhar nos olhos da criança e falar: tá legal isso que você está fazendo? Tá bonito? Você está gostando? Você acha que as pessoas estão achando legal? Não é? Mas sério. Não é? Então, às vezes a mãe acha graça, às vezes o pai acha graça, o adulto, a vovó acha graça, e a criança, então, ela se vê aprovada naquele modo equivocado de se comportar. Você está vendo que equilíbrio que tem que ter? Com certeza. Que equilíbrio. Ele acabou de falar do teu sobrinho. Então, por exemplo, se você é avô e começa um dos netos a chorar, que não para mais, você vai levando, em determinado momento se irrita. A gente fica... Quer dizer que para mim que não se irrita é um santo. Uma hora que irrita a pessoa, se fazendo. Você sabe que com a chegada dos gêmeos, a menininha maiorzinha começou a fazer graça, né? E começou a dar mais trabalho do que os pequenininhos. Então, uma hora, eu vou lá ajudando,
olhei para ela, coloquei ela de frente, olhei bem nos olhos dela e falei, filho, não estou gostando desse seu comportamento. Está errado. Esse comportamento está errado. Se você quer que a mamãe e o papai e a vovó também prestem atenção em você, porque ela até então era o centro de tudo. De repente chega 2 tomando o lugar dela, então ela começou a fazer graça. Começou a fazer gracinha, e é claro que eu, vó, não ia relar a mão nela. Teve momentos que... mas não vou relar a mão nela. Então o recurso meu foi isso, olhar nos olhos e conversar firme. Você está fazendo isso porque você quer que a gente preste atenção em você? Nós te amamos, mas esse comportamento a gente não está amando, não. Foi melhorando. Então a gente deve observar desde pequenininho e perceber as tendências que se traz. A criança chega em casa com um objeto que não foi comprado por nós, pai e mãe, e você então deixa quieto. Você reforça, se a criança traz a tendência de roubar, de pegar, a gente reforça quando a gente se omite. Mas conversar de quem é esse objeto que está aqui na sua mochila. E a criança, ela vai tentar contar uma história, mas você está olhando no olho dela. O olho é o espelho da alma, né? E juntos vamos tomar providência de devolver, sem envergonhar a criança, mas mostrando para ela que aquilo foi errado. Você gosta quando você tem uma coisa que você ganhou de alguém e pegam de você? Você gosta? Então, de quem você pegou também deve estar muito triste. Então, fazer a criança sentir as consequências daquilo que da ação que ela cometeu. Vai? Nossos filhos são espíritos. Mostra que além do corpinho frágil que inicia suas vidas, existe um espírito imortal, dotado de individualidade, por isso que falei, traz dentro dele aquilo que ele é. Maturidade, pendores e tendências, coisas boas e coisas ruins. Né? As tendências pretéritas que podem ser modificadas através do diálogo, da educação e da dedicação do adulto. Eu coloquei dos pais, mas de quem está cuidando da criança. Então, os instintos pretéritos. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que é ainda uma característica de nós espíritos no mundo de expiação e prova. Sentimento de vingança. Eu não levo desaforo para casa, vai pagar o que fez. Então a criança, olha lá a criança com a arma na mão. Olha a criança fazendo um gesto feio para o outro. Olha a criança com o olhar da maldade espelhado nela. A atitude é equivocada. São as tendências, são coisas que nós temos que observar nas nossas crianças. Aquele olharzinho, né? Bota fogo e depois sai. O olhar, né? O olharzinho assim. Então, pai e mãe precisam observar esses pequenos detalhes. Porque ali está acionando um gatilho de uma tendência que precisa ser corrigida. Corrigida, não barganhada. Não compra. Se o pai fizer valer sua vontade com base na lei do mais forte, que é repreender, agredir ou reprimir, o filho sentirá que ele não é o seu companheiro. Daí começam a surgir brechas que podem caminhar para o rompimento do relacionamento. É o famoso educador de Samitiba, não é? Então, pai, até pela força física, ele pode machucar uma criança. Então, deve-se evitar. Mas conversar, tem que conversar, não é delegar, a sua mãe resolve. Não, esse negócio de ficar jogando a batata quente para o outro lado, não resolve. A criança pinta e borda no meio de dois que joga para lá. Não fala com teu pai, não. Fala com a tua mãe, fala com teu pai. A criança
fica cada um lá, mas a minha mãe, se fosse a minha mãe, ela fazia. Daí o pai também tinha, se for meu pai, fazia. E a criança gasta a parte de pai e mãe. Ainda mais quando são separados, né? Ei! Aí ele faz aquele joguinho. Chantagem. Na casa do meu pai. Isso, fica fazendo chantagem. Na separação, foram os pais que se separaram, mas não deixaram de amar o filho. Mas isso também é outra coisa que deve ser conversada. Então, nós passamos na educação de um ponto a outro, do extremo autoritarismo, em que a criança tinha medo, não era respeito. Em que o pai usava do cinto, que é um objeto de tortura, machuca, não é? E a criança que é espancada, ela vai ser futuro espancador também. Vai ser um adulto que vai espancar. Vai espancar o mais fraco. A mulher, o outro, não é? Vai espancar porque ela foi desse jeito que ela foi educada. E a gente vê muitos resultados hoje na sociedade de homens que não conseguem conviver com uma mulher sem partir para a ignorância, não é? Mas pode ter certeza que não é a punição colocar na cadeia, mas o tratamento, porque é carente de tratamento. Realmente esse homem sofre, só que ele está doente pela maneira como ele foi educado. Ou ontem era na base da surra. Hoje, se não tomar cuidado, a criança grita com o pai e bate o pé e ganha no grito. Os pais, não sabendo ser pais, estão sendo dominados por crianças temperamentais que fazem o que querem. Então a mãe, chega uma hora que ela chega na escola e fala assim, você pode fazer o que você quiser. Pode matar se quiser. Olha lá, se você mãe, que é no berço que a coisa começa, a educação. A escola é para o quê? Nós complementamos com a educação, mas é mais a instrução, é mais o conhecimento. E complementamos também na questão da educação, mas é continuação, é complementar, não é? Que uma professora em 3, 4 horas de convivência substitua as outras horas que ele tem em casa. É verdade. Por outro lado também, a gente vê o jogo de batata quente para lá e para cá, né? Sabe? Precisa nem a escola, nem a família, mas a escola, a família e a escola. É uma somatória de fazer o melhor. Depois de perder o controle da situação, muitos apelaram para o outro método desastroso, que é o da barganha. Eu vou um pouquinho mais rápido, senão eu vou atravessar o horário. Impotência diante da teimosia dos filhos, criados sem as normas básicas de disciplina, os pais se perdem nos labirintos das compensações, em que tudo é negociado, até o estudo. E estudar é inegociável. É estudar e estudar. Tá? Não tem esse negócio não tem como negociar. Você ganha isso. É isso. E daí eu coloco ali, será que isso não é uma forma de propina? Não é? Se a gente falar, se você passar diante de uma bicicleta, não. Isso aí você está barganhando, você está ensinando a criança, olha, eu só faço uma coisa mediante um ganho, que é o que os adultos fazem hoje, propina. Pago para que o outro execute. Então o Mário Sérgio Cortella, educador, ele fala assim, ontem os pais falavam assim, menino, sente-se, como que tem? Põe no prato o que vai comer, eu não quero desperdício. Não desperdice, trabalhe, estude se quiser. Os pais antes, nem todos, não davam muito valor ao estudo. Alguns pais sim, mas a grande maioria até tinha necessidade que todos trabalhassem em casa, então não era prioridade estudar. Ontem, hoje, filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? Daí vai no restaurante, um quer batata frita, fritura, outro quer não sei o que, outro fica uma conta enorme, a criança come 3 batatinhas e fica o resto ali para jogar fora.
fica uma conta cara, cada um pedindo uma coisa, então, e desperdício. Uma série de coisas equivocadas que a gente está ali fazendo, não é? E se você comer tudo, ganha um presente. A criança aprende a fazer chantagem também. Não vou comer. Come que eu te dou isso. Vai e fica ali. Então, o tal da bicicleta, né? Se é hora do banho, a criança faz corpo mole, a mãe logo faz outro trato. Se você fizer, esquecendo-se que quanto mais se negocia com a criança, mais ela exigirá para cumprir sua obrigação. É tudo na compra, é tudo na propina. Só faço se você me der, se você pagar, tudo na propina. Tem uns que ainda falam assim, eu falo assim, filho, vai lá na padaria, compra uma pomba, mãe, você vai me dar o quê? Eu pergunto assim. Ué, nós vamos comer um pão gostoso, juro. Você vai comer o pão? Esse é o nosso, é o nosso trabalho. O melhor será a mãe ou o pai, conscientes da missão de educadores, tomar seu filho pela mão e conduzi-lo com carinho e firmeza para o banho. Depois, cama. Criança que dorme muito tarde, depois no dia seguinte está amontoado em cima da carteira na escola, não consegue estudar, a cabeça não ajuda. Os pais são autoridades no lar e os filhos precisam estar cientes disso. Pai não tira a sua autoridade da sua mãe. Não, deixa o menino, depois ele toma banho. Não, é cedo ainda, deixa eu assistir mais um pouquinho de televisão. Mãe, não tira a autoridade do seu marido. Credo, olha o que você fez. Não faz isso para o menino, não faz isso para a menina. Fale a mesma linguagem sempre para que seu filho não encontre em um de vocês uma válvula de escape. Eu posso até não concordar com o que a mulher está fazendo. Eu posso até não concordar com o que o pai está fazendo. Mas não desautorize um ao outro. Se o pai falou, esteja de acordo com o pai. Se a mãe falou, esteja de acordo com a mãe. Depois, em particular, lá a gente conversa. Não gostei do que você fez. Porque se a gente desautoriza um ao outro, a criança pinta e emborda também em cima de nós. Então ela vai falar com o pai, deixa, a mãe deixa, aquela coisa toda. Então, é uma parceria, é uma sociedade. Somos ainda dependentes, precisando de orientação dos nossos pais, avós, amigos, enfim. Pessoas que se preocupam com o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. E os hábitos, como estão? Olha lá, criança precisa de movimento, alimentação, batata frita, salgadinho, isoporzinho salgado, né? Refrigerantes e a criança o tempo todo parado, o tempo todo acomodado, e hoje a tentação de ficar grudado no celular, que as pessoas nem conversam mais uma com a outra. Então tem hora para tudo. Tem hora para tudo. Se a gente começa a levar celular para a mesa e leva o celular para a cama e fica ali, e a criança observando o adulto fazendo, ela também vai fazer. E ela vai gritar quando quiser tirar dela. Então, olha o exemplo é muito importante. Não dá para conversar muito não, mas a alimentação está bem, por isso que as crianças não estão ficando gordinhas, elas estão ficando balofinhas. Crianças que só teria diabetes depois na terceira idade, né? Crianças com triglicérides, com colesterol, com um monte de coisa atrapalhada por causa da alimentação totalmente equivocada que nós estamos permitindo que elas tenham. A criança que não aprende a ter limites para o seu querer, para os seus desejos e vontades, que tudo que quer, tudo ela pode, tende a desenvolver distúrbio de conduta, desrespeito aos pais, colegas e autoridades, incapacidade de concentração, dificuldades para concluir tarefas, baixo rendimento, ansiedade e instabilidade. Então, da Tânia Saguri, que é o livro Limites Sem Traumas, ou seja, precisa dar limite para nossas crianças, precisa dar atenção para as nossas crianças. Dizer não ao filho também é um ato de amor. E que o não seja não e o sim seja sim. Esse não sim também acaba, porque a criança, ela ganha a gente no cansaço. Deixa, fulano vai.
e você, tá bom, então vai. Pronto, acabou. O não virou sim. Daí da próxima vez vai ser a mesma coisa. Então, tá doendo em mim, mas é não por causa disso. Não vai na festa por causa disso. Essa você pode ir. Outra coisa, a criança tem que perceber que nós somos seres humanos com facilidades e dificuldades. Voltar atrás, nós não somos quem podemos voltar atrás. Desculpa, o papai errou. Eu não fiz por querer, porque naquele momento eu estava muito preocupado, então pisei na bola. Mas não foi legal o que o papai fez, então eu peço desculpas. A criança aprende a respeitar, admirar o pai, que se coloca também na condição de pessoa que é falível. A criança tem que saber que nós não somos perfeitos, nem super mães, nem super pais. Tá? Mas sermos firmes em tudo que nós vamos fazer com as crianças. A força de um diálogo, o olho no olho, não é? Uma conversação clara, objetiva, firme e afetuosa gera na criança uma renovação e uma melhora como sujeito, porque ela se sente amada. Olhar para a criança, assistir a criança. Corrija seu filho quando ele estiver errado, mas nunca se esqueça de aplaudir todas as vezes que ele acertar. Porque às vezes a gente só abre a boca para reclamar, para xingar, para cobrar. E a espiritualidade não é só frequentar alguma coisa, mas é viver no dia a dia. Ao longo do seu crescimento, será preciso que ela vivencie, junto à família, pelo exemplo, as manifestações de religiosidade, que a verdadeira adoração a Deus está no coração e se reflete em nossas ações e nos respeito à convivência com as pessoas, no trato com os seres vivos, no trato com o meio ambiente, não é? Então, eu amo a Deus quando eu respeito a casa planetária, não jogando lixo em qualquer lugar, deixando a praia limpa do jeito que nós encontramos, não é? Então, olha, quando a criança participa, ela aprende a colaborar. Levar a criança para participar de alguns mutirões, porque ela fazendo, ela aprende a ver que dá trabalho, ela aprende a respeitar, não é? Meninos e meninas, não tem serviço de menina, serviço de menina, não tem a mulher ajudando o marido, não. O homem e a mulher colaborando para o bem-estar dentro de casa. Esse tempo, esse é serviço de mulher, serviço de homem, já passou também, não é? Somos parceiros. E acontece da criança até mais ou menos 7 anos, ela está mais no mundo espiritual do que propriamente na vida material. Por não estar completamente ajustada ao corpo, principalmente nos primeiros anos de vida, a criança está mais em contato com a vida espiritual e pode muito bem ter percepções mediúnicas que escapam aos adultos. Não é nem para reprovar e nem para elogiar. Veja isso com naturalidade, porque alguns virão mesmo com essa tarefa de ter uma mediunidade mais ostensiva, porque de certa forma médicos somos todos nós. Depende da necessidade que nós tenhamos trazido para trabalhar nesse momento. A criança ela pode sim ter um amiguinho imaginário. O Divaldo tinha. E outros mais. Mas também é uma coisa temporária, são fenômenos temporários. Aquele que vai ser médium extensivo, ostensivo, perdão, isso vai continuar. O outro ser uma coisa que acaba. Sem fazer alarde, sem tratar a criança como louca, como doida, sabe? Porque às vezes os pais ficam assustados e já quer levar no médico, quer levar no psicólogo, quer levar e assusta a criança começa a achar que ela é meia pneuzinha mesmo. Então, tratar com naturalidade. Nem incentivar e nem reprovar. Nessa infância, o desabrochar da mediunidade é quase sempre tão natural quanto outros tipos de aprendizagem que vão acontecer em todas as etapas do desenvolvimento da criança. Que bom que eu tenho um monte de slides, eu tenho que aprender que tem comportamentos. A disciplina é o segundo presente mais importante que um pai pode dar a uma criança. O amor vem sempre em primeiro lugar.
Então a disciplina é necessária. Gente, o assunto é bem extenso, a gente nem começou a entrar na pré-adolescência, é outra confusão ali, mas é a base ali, a criança mesmo, para a gente estar junto com ela, construindo um modo melhor de se relacionar uns com os outros, não é? A vida na Terra é um projeto educacional. Cabe aos pais e aos adultos, que com elas convivem, a responsabilidade de proteger as crianças em suas fragilidades nos primeiros anos e de despertar suas consciências para o amor ao bem, ao bom, ao belo e à verdade. Através da educação pautada na moral e na ética, uma nova geração vai surgindo. Então, como que vai? Estamos passando de uma etapa para outra. Vai vir com alguma coisa retumbante? Não. As encarnações vão se sucedendo e vamos melhorando assim. É como uma borra de café num copo de água. Né? Você põe embaixo da torneira, vai entrando água limpa e a borra vai transbordando até que o copo fique totalmente limpinho. É assim que nós somos. É assim o nosso processo. Não dá para tirar. É um processo que vai acontecendo. E educando as crianças, nós também estamos nos educando, porque todos nós precisamos construir esse mundo melhor. É uma construção de todos nós, não vai vir de mão beijada não, é conquista.